Hoje nós vamos estar fazendo pão simples, tá? A gente vai precisar usar 150 ml de água, não precisa estar morna, fria mesmo, tá? 250 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de fermento biológico, eu tô usando fermento biológico fresco, e 5 gramas de sal. Eu vou estar ensinando a fazer o preparo do fermento, tá? Então eu pego todo o fermento, a água minha que já está medida, pego um pouquinho da água, coloco para dissolver esse fermento. Ó. O que eu vou precisar? Aproximadamente 1 colher de farinha de trigo, ó. Tá vendo? Esse aqui é o meu preparo. Eu vou mexer bem o meu preparo, deixar isso aqui dissolver, tá? E vou deixar ele descansar por aproximadamente 10 minutos, 15 minutinhos, tá? Ele vai virar uma levedura. Vocês vão estar me acompanhando aí. Tá, gente? Dissolve bem. Gente, deixa um like aí, se inscreve no canal, ative o sininho, porque sempre que cair receita nova, vocês vão receber, tá bom? Agradeço. Olha lá, ó, bem dissolvido, certo? Agora nós vamos deixar esse aqui descansar. O nosso preparo de fermento. Aqui eu tenho toda a minha farinha de trigo, tá? Só aquele pouquinho que eu tirei, eu vou colocar o sal. Nós vamos misturar esse sal nessa farinha. Depois que nós misturarmos o sal na farinha, nós vamos dividir essa farinha em 2 partes, pra gente poder trabalhar melhor. Agora eu vou dividir em 2 partes essa farinha, ó, tá? Vou separar um pouco para ir trabalhando com ela aos poucos. E vou formar um buraco aqui no meio para eu já deixar preparada, que é onde nós vamos colocar o fermento, tá? Aqui tá o meu preparo de fermento, tá? Ó, ele ficou todo, ele dobrou o tamanho, tá? Isso aqui a gente chama de esponja, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro, ó, pra gente começar já a mexer nessa massa. Lembra que nós já colocamos o sal nessa massa e dividimos essa massa em 2, certo? Vamos lá. Ó, agora aqui nós vamos acrescentando a água aos pouquinhos, tá? Sempre aos pouquinhos, o que me restou da água. Para depois eu ir acrescentando a farinha de trigo também, aos poucos. Gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte aí, deixa o like, né? Que aqui no YouTube é like. Ó, tá vendo? A massa já começou a ter posição. Então, eu já vou deixar a farinha aqui perto de mim e já vou começar a trabalhar com ela na mão, tá? Ó, a farinha de trigo também agora aos poucos, ó, tá vendo? O importante é que essa massa fique soltinha e leve. Às vezes você precisa um pouco mais de farinha, às vezes você vai precisar um pouquinho menos, mas a gente calcula os 250, tá? Uma outra curiosidade que me perguntaram. Essa receita aqui é para um pão grande. Só que eu gosto de fazer em formas pequenas, forminhas pequenas. Eu tenho elas de silicone bem pequenininha, depois eu vou estar mostrando para vocês. E tenho ela média, eu tenho ela em vários tamanhos. Então eu gosto de preparar ela, ó, tá vendo? Ela ainda tá grudando na ponta dos meus dedos, ó.
Então, eu vou sempre limpando, ó. Tá? Ó, a massa tá fofinha, gente, ó. Isso é muito importante, viu? Cuidado e colocando farinha demais, muito. Ó, já começa a trabalhar ela. Na hora que ela tiver uma massa boa, nós vamos estar sovando ela por uns 20, 25 minutos. Ó, ainda tá grudando nos meus dedos, ó. Continuo colocando farinha, mas eu continuo colocando farinha aos poucos, tá? De pouquinho em pouquinho, nunca utiliza a farinha toda de uma vez. A massa, senão a massa fica empantumada, a massa fica pesada. Procurar usar sempre a massa já que tá no balcão, onde você tá trabalhando. Ó. Minha massa tá quase boa, só que ela ainda tá grudando. Mais um goliquinho de farinha. Bem pouquinho sempre. Uma outra coisa, sovar sempre sova com essa parte da mão aqui, ó, que é onde a gente tem mais peso, tá? Mais peso não, perdão, mais força. E depois que essa massa estiver bem sovada, nós vamos pôr ela para descansar. Aí na hora que ela dobrar o tamanho, nós vamos abrir ela com o rolo. Ó, ainda tá grudando. E eu ainda tenho, ó, só mais um restinho de farinha do peso ainda inicial, tá? Ainda não acrescentei farinha mais. Ó, ela tá uma massa bem leve. Só que ela tá pegando bem pouquinho. Ó, já soltou tudo. Agora, nós vamos trabalhar com ela sovando, sempre sovando, tá? Vamos ficar aqui 25 minutos sovando ela. Que o segredo tá em sovar. Minha massa sovada, tá? 25 minutos. Eu vou colocar ela dentro de um bowl, tá? Eu vou cobrir e deixar descansar até ela dobrar de tamanho, certo? A massa tá crescendo, tá? Gente, isso aqui é a forminha que eu uso. Olha o tamanho que ela é. Amo essas forminhas, tá bom? Acho que fica mais delicadinho. Não precisa passar manteiga nem nada. Só fazer isso aqui, ó. Só polvilhar com um pouquinho de fubá pro pão não grudar, certo? Massa cresceu, tá? Nós vamos tirar ela daqui agora, ó. Nós vamos abrir essa massa, certo? Com um rolo. Pra gente poder fazer os pãezinhos. Ó. Gente, curte aí. Curte não, né? Dá um like aí. Dá uma... Se inscreve, ativa o sininho. Ó, essa é a maneira que eu faço, porque eu gosto dos pãezinhos pequenininhos, tá? Mas vocês podem fazer abrir a massa. Ó, agora eu vou cortar. Ó, o que que eu faço aqui? Aqui eu fecho, ó, o biquinho do pão. Fecho o biquinho do pão, certo? Agora eu vou cortar isso aqui e pôr na minha forma, ó, porque eu quero pães pequenininhos. Isso aqui vai dobrar o tamanho, certo? Então, vamos deixar mais estreitinho, ó. E agora eu vou deixar descansar por 1h20, 1h30, certo? Vocês também podem fazer pequenas porções, ó. Abrir a massa, tá?
depois da massa aberta, enrolar mini pãezinhos. Na hora de assar, essa parte aqui sempre para baixo da forma e os biquinhos vocês fechem, tá? Ó. Certo? Esperar crescer agora. Um segredinho para vocês. Isso aqui é uma navalha, tá? Que eu uso na cozinha, então a gente pode estar fazendo cortes nesse pão, ó, bem superficial. A gente faz pequenos cortezinhos neles, ó. Ó, gente, o pão assado, olha, tá quente, queimando minha mão, mas olha como ele fica fofinho, tá? Ele fica perfeito.